Fala pessoal, hoje é dia de mais uma resolução de questões. A nossa questão de hoje foi aplicada no exame de ordem do ano de 2015. Vamos fazer a leitura e na sequência fazer a resolução da questão explicando cada uma das assertivas. Paulo reside na cidade Y e lá resolveu falsificar seu passaporte. Após a falsificação, pegou sua moto e viajou até a cidade Z, com o intuito de chegar ao Paraguai. Passou pela cidade W e pela cidade K, onde foi parado pela polícia militar. Paulo se identificou ao policial usando documento falsificado e este, percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. O parquê denunciou Paulo pela prática do crime de uso de documento falso. Assinale a afirmativa que indica o órgão competente para julgamento. A letra A. Justiça Estadual da cidade Y. B. Justiça Federal da cidade K. C. Justiça Federal da cidade Y. E D. Justiça Estadual da cidade K. E aí, qual vai ser a comarca competente? Vai ser Justiça Estadual ou Federal? Primeiro ponto. Houve a falsificação de um documento. E qual documento foi esse? Passaporte. E o passaporte? Quem que emite o passaporte? É o Estado? É o município ou é a União? A União. Então ele praticou um crime contra a fé pública da União. Se é um delito que atinge a fé pública da União, logo a competência é estadual ou federal? Federal. Tá? Então, passaporte que é emitido pela União, não é pelo Estado, não é pelo município. É o passaporte emitido pela União, ele falsificou o passaporte. Então praticou um crime de falsidade contra a fé pública da União. Como um crime de decorrência praticado em desfavor da União, competência da Justiça Federal. Ok? Então, primeiro ponto já matamos. Justiça Federal. Tá? Em decorrência da matéria aqui do crime que foi praticado. Falsificação de passaporte. Bom, beleza. Primeiro ponto. Justiça Federal. E a cidade que vai ser competente para julgar o caso? Cidade Z, Y, W, K. Qual delas vai ser competente? Eu vou pegar aqui o artigo 70 do Código de Processo Penal, que ele traz luz para nós resolvermos essa questão. Olha só, o que diz o artigo 70 do Código de Processo Penal com relação à competência? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, competência vai ser determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Bom, ele tirou um passaporte falso para utilizar. E ele apresentou, ou seja, fez a utilização desse documento em qual cidade? Ao intuito de chegar ao Paraguai, passou pela cidade W e pela cidade K, onde foi parado pela polícia militar. Paulo se identificou ao policial usando documento falsificado e este, percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. Então, qual foi o local que ele utilizou esse documento falso? Em que ele consumou o delito, porque tem um documento falso, ele foi lá, utilizou o documento falso, e aí o policial verificou o documento falso e de imediato falou, olha, tem algo errado aqui, verificou a falsidade do documento e encaminhou ele para a delegacia. Então, a competência era, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. E onde que se consumou essa infração? Lá na cidade de K, com a utilização. Porque a polícia parou ele e ele apresentou. Certo? Então, a consumação se deu aqui pelo uso de documento falso, e aí ele apresentou para o policial na cidade de K. Logo, a competência para julgar vai ser Justiça Federal, passaporte, fé pública da União, e a cidade de K foi na onde ele apresentou o passaporte. Dessa maneira, a nossa resposta então fica letra B. Opa, peraí, letra B, que vai ser Justiça Federal da cidade K. Tá? Justiça Federal da cidade K vai ser a competente para analisar e julgar o caso. Espero que tenham gostado dessa resolução e continue nos acompanhando.